E aí, E aí, bom dia, beleza? Bom dia, como é que tá? beleza? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos, vamos lá, né? Vamos falar sobre isso daí. Inclusive, na nossa última conversa, eu acho que a gente falou algo interessante sobre isso. Eu queria já começar logo de cara, pegando o gancho, né? Aham. Você aí está com uma demanda, né, alta, com todos os afazeres, e você precisa ser mais produtiva, Ah, né, isso é verdade. para dar conta de tudo. Bem mais. E quanto mais Mas a gente se desenvolve, mais a gente quer se desenvolver. Então, meio que tem que ter uma estratégia, né? justamente igual eu também comentei, né? E quanto mais a gente entra em movimento, vai aparecendo mais coisas, mais oportunidades, mais afazeres, mais compromissos, né? E uma coisa que eu falo hoje, eu até pouco tempo, eu acho que eu não tinha tanto hábito, mas hoje para mim a agenda é imprescindível para coordenar tudo isso. O pessoal às vezes tem muita dúvida, né, de como fazer, de como ser produtivo. Acho que às vezes chama muita atenção de ser mais produtivo, ter mais resultados. E aí quando você fala algo simples, parece que é banal, mas principalmente esses dias eu tenho visto que quando você ignora esses passos simples aí, a coisa simplesmente não acontece, né? Você não vai dar um salto quântico, igual o pessoal fala, É, nos seus resultados, se você não está disposto a fazer o básico. eu vejo assim, a falta de organização muitas vezes faz com que o seu dia não renda, e daí você meio que não sai do lugar e fica procurando o motivo, eu tô travado, tô isso, tô bloqueado. Muitas vezes a falta de organização mesmo do seu dia. Qual que é a prioridade sua de amanhã, né? Eu fiz ontem aqui tudo que eu tinha que fazer hoje até o final da tarde. Então, assim, se você não tiver uma organização por escrito daquilo que você vai fazer, hoje tem o Google Agenda que eu coloco lá as tarefas mais simples e o tempo que eu tenho que levar para fazer elas. Ó, agora eu tenho que fazer essa publicação aqui. Então, lá tem o horário que eu vou fazer aquilo, porque senão acaba passando e você não faz nada. Chega no final da semana, você fica com aquela sensação de que você não conseguiu realizar nada, né? E também para que você possa visualizar aquilo que você fez e entender que você também não precisa, né, extrapolar os limites ali da tua capacidade toda semana fazendo, se atolando de tarefas o tempo todo. Você tem que ser produtivo e não ter muitas coisas para fazer. Você tem que produzir bem aquilo que você se propôs a fazer. É isso que você falou, assim, eu tô pensando aqui, e é justamente quando você visualiza a sua agenda ali, você enxerga muito bem o limite que você tem, porque as pessoas confundem o ter muitas coisas para fazer com ser produtivo. E, na verdade, quem tem muita coisa e não sabe o que está fazendo, para que está fazendo, é que normalmente não vê os resultados daquilo, né, do que faz. Então, não justifica ser um fazedor, falar sim para tudo, se você não está caminhando para o resultado que você espera. E a agenda é muito poderosa, apesar de ser simples, para justamente te dar esse limite e para você visualizar. Não, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. E também coisas
que às vezes são importantes para você num outro aspecto. Por exemplo, eu tenho meu horário de almoço com a minha família definido ali na minha agenda. Eu não vou ficar marcando, porque se a gente deixa liberado, afazeres a gente sempre tem, né? Vai aparecendo oportunidades, como eu falei no início, que você vai marcando, enquanto, né, se você não tem aquele limite ali, você vai marcando e achando, não, eu quero ser mais produtivo, eu estou aprendendo a ser mais produtivo, só que vai se atropelando, né? Sim, e tem que ter esse discernimento. O que que é ser produtivo, o que que é ter muita coisa para fazer, né? Ah, eu cumpri todas as minhas tarefas hoje. Não quer dizer que você produziu bem, porque muitas vezes você faz muita coisa mal feito. Então você não produziu bem. A ideia é igual a Georgia falou, se ela não anotar ali o que ela tem para fazer, ela acaba deixando sempre alguma coisa para trás. Então, o que que você tem que fazer? Olhar para onde você precisa realmente fazer algo, priorizar aquela atividade, anotar aquilo que você tem que fazer e depois você ir lá, colocar que você já fez e visualizar o que você fez se você realmente produziu dentro de cada tarefa. E essa organização, muitas vezes a pessoa fala, ah, isso é muita coisa para fazer. Sim, o que você precisa fazer e colocar sua energia é difícil, não é fácil, não é só, ah, beleza, agora eu vou anotar tudo e daí vai dar bom, vou ser produtivo. Não é bem assim. Até porque muitas vezes, mesmo organizando, não é fácil. Um exemplo disso é, às vezes eu coloco lá, ó, criar conteúdo tal hora, tal hora. Chega naquele horário, não estou criativa. Então, mesmo você organizando, não quer dizer que você vai produzir o melhor. A ideia é que quanto mais você organiza, mais simples vai ficar de você executar essas atividades e chegar no final da sua semana e ter cumprido tudo que você gostaria de ter feito. A maioria das pessoas acumulam várias tarefas, começa, para, não termina nada e daí vira aquela bola de neve até terminar aquilo que se propôs a fazer. E justamente uma coisa que eu acho que a gente vai estar sempre falando é você ir quebrando, você mesmo fez um post sobre isso, né? Você quebrar os seus objetivos, as suas tarefas, qualquer coisa que você for fazer em pequenos passos, é isso que você falou. Não é garantia de sucesso, mas quando você faz dessa forma, a chance de dar certo é muito maior, porque isso se a gente pegar por criatividade, que eu vejo que é uma das coisas que o pessoal às vezes se queixa muito. Ah, eu não consigo produzir conteúdo porque eu não estou criativo. Mas como que é o meu processo de criação? É sentar, eu vou fazer primeiro uma pesquisa, vou assistir primeiro um vídeo, vou conversar com o chat GPT aqui, vou ler algum artigo, alguma coisa relacionada ao assunto que eu quero falar, e aí a criatividade vem, porque você está movimentando, fazendo os pequenos passos em relação a isso, que te dão insights, porque o conhecimento está dentro da gente, né? E aí te ajuda bacana, achei minha headline, achei o que eu quero falar, lembrei esse insight, porque muita gente, eu sou assim, às vezes deito na cama e começa a pensar, né, o que eu poderia escrever, o que eu poderia postar, e aí no outro dia você não lembra mais. Mas quando você começa a agir nesse sentido, tudo que você está fazendo ali em prol disso vai te trazendo à memória aquilo que você precisa fazer, né? E a criatividade, a sua ação te coloca no caminho que você deseja, que vai te trazer resultados, porque a gente sempre fala aqui, isso daqui não é simplesmente ficar falando algo que a gente simplesmente leu ou que acredita que funciona, é o que funciona, né? A gente já conversou muito sobre isso e eu posso falar, funciona para mim e funciona para você, né, Simone? Certeza. Muito, assim, o meu dia, por exemplo, eu vou organizando ele por prioridades, o que eu tenho que fazer, que tenho que entregar antes, e também escolho, por exemplo, os dias
que eu considero mais leve para trabalhar, eu coloco as atividades que eu preciso ser mais criativa. Então você aprende com o tempo a organizar de uma forma que você já sabe o dia que você vai estar mais tranquilo, que você já sabe o dia que você vai produzir melhor, você já sabe que perto do final da semana qual tipo de atividades você vai se desenvolver melhor. Então, o lance é que você não vai, na primeira semana que organizar, dar tudo certo. Depois você vai criando uma própria inteligência de quando você se desempenha melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, tem pessoas que funcionam melhor à noite, na madrugada. E aí existe aquela guerra de, é melhor a turma dos 6 da manhã, a turma dos 5 da manhã. Cara, tem gente que produz à noite. Você vai acordar o cara às 5 da manhã, não vai produzir nada. E só porque tá todo mundo acordando 5 da manhã, ele vai acordar às 5 da manhã, né? Então, depende muito de qual o seu horário. Como é que eu vou organizar algo para você fazer? Essa organização é nossa. Não existe alguém que vai organizar melhor a nossa atividade do que nós mesmos, porque a gente sabe onde a gente é mais produtivo, onde a gente rende mais. Eu, quando tenho, por exemplo, uma aula para dar à noite, uma mentoria para atender, eu tento colocar um dia mais leve, porque você imagina eu colocar as atividades que exigem mais de mim no mesmo dia que à noite eu preciso estar 100% bem, né? Então, não tem como. Preciso atender fora. Então, tem um dia mais tranquilo para mim. Tem que ser um dia que eu não vou voltar de lá e fazer algo ainda. Tem que ser um dia que acabou lá, acabou o meu dia. Então, quem vai criar essa inteligência é você, mas é claro que você precisa de ajuda para isso. A pessoa precisa de alguém para auxiliar nessa distribuição das tarefas, num cronograma, né? Eu vejo assim, muitas vezes, Túlio, o fato da gente organizar um cronograma do dono de negócio faz com que ele ganhe mais dinheiro, porque o cara tá enrolado tanto ali sem saber por onde começar, que só você organizar, tal dia você fala com os alunos ausentes, tal dia você fala com quem interagiu com o seu perfil e não respondeu, tal dia você fala com quem tá. Só o fato de você entregar para o cara pronto, toma, faz mais ou menos isso aqui, ele já decola. Começa a aumentar 10, 20% o lucro dele já no primeiro mês. Então, pedir ajuda para uma organização. Como é que eu me organizo, Simone? Você falou, você e o Túlio falaram, mas eu não consegui desenvolver minha primeira semana. Pô, pede ajuda, manda mensagem, cria um cronograma que você vai se tornar produtivo. Mas é claro que não é na primeira semana. E isso que você está falando é muito poderoso, né? A gente mesmo, quando a gente conversa, a gente começa a alinhar essas coisas, essas atividades, começa a liberar todas as outras, porque uma coisa está amarrada na outra, né? E quando você conversa com outra pessoa, tem uma confiança em outra pessoa, porque você não vai sair querendo organizar a agenda com qualquer pessoa que você vê por aí. Mas é uma pessoa que você acompanha, que você vê que está fazendo, que você acredita, né? A gente está sempre aqui presente. E aí você sentar com essa pessoa para te dar uma visão que você não está tendo. Porque nós, enquanto gestores, enquanto nós estamos fazendo as nossas coisas, né, as nossas tarefas, acaba que a gente só está focado naquilo ali. E todos nós precisamos de pessoas para dar uma visão mais ampla, uma outra perspectiva, um novo olhar para que tarefas, igual você falou, falar com o cliente, prospecção, lidar com o cliente que já está na sua base, o cliente que já está dentro do seu negócio. Tudo isso é importante, porque a maior dificuldade das pessoas é sempre aquela questão, eu não tenho cliente, eu não estou conseguindo, os clientes estão reclamando e tudo, mas o que você está fazendo em relação a isso? E tudo uma coisa puxa a outra, porque só de eu conversar aqui, você vai falar assim, o que você está fazendo? Não, não tem tempo. Mas por que você não tem tempo? Porque minha rotina é uma loucura. Mas por que é uma loucura? É justamente isso, vai puxando uma coisa, vai anotando, vai fazendo a sua agenda para que a sua rotina não seja uma loucura, para que você tenha tempo para fazer o que é necessário, para que você tenha os resultados que você não está tendo hoje. E a gente, com a experiência, com o conhecimento que a gente tem,
a gente destrava isso daí, né? Justamente para não tem como você não ter resultado fazendo essas coisas. A gente está quebrando, igual quando a gente fala, você vai ter mais 50% de lucro, você vai ter mais 100% de lucro no seu negócio. Por quê? Porque a gente quebra isso em tarefas mais simples que você precisa fazer diariamente. Não é uma vez no ano, não é uma vez a cada 6 meses. É por isso que é importante o acompanhamento para que a gente, olha, e aí, como que tá? Como que tá fazendo? O que que tá acontecendo? Por que que não tá fazendo? Por que que tá fazendo? O que que tá dando mais certo? O que que não tá dando mais certo? E principalmente, Túlio, muitas vezes, quando eu peço para o meu cliente listar tudo que ele faz e peço para ele me mandar tudo que não precisa ser ele que faz, ali está 50% do tempo. Então, por que muitas vezes o fato de você conversar com alguém que tem o conhecimento dessa organização vai ajudar você a ir mais rápido? Você pegar uma pessoa, falar quais atividades você faz, agora me mostra quais você pode passar para outra pessoa fazer, aquilo está 50 ou mais por cento do tempo dela. E é aquilo que muitas vezes não está levando ela para o próximo nível, não está fazendo ela ganhar dinheiro, porque ela não consegue enxergar onde não precisa ser ela, onde ela pode passar para outra pessoa, onde ela pode focar onde ela é melhor. E depois, progressivamente, fazendo com as outras atividades e também com a sua própria equipe. Onde que esse cara aqui produz melhor? Eu já contratei pessoas, por exemplo, que em uma atividade eles eram péssimos. Trocou o cara de lugar, pum, decolou. Então, você começa a descobrir onde você é mais produtivo, foca a sua energia lá, distribui a tarefa para as outras pessoas e começa a descobrir onde elas são mais produtivas e deixa elas focarem lá. E isso vem com uma experiência e, é claro, com uma ajuda. Quando eu tive agora a reforma da minha academia, por exemplo, eu vi que o meu sistema de liderança agora, eu posso dizer que ele é muito bom, ele é muito eficiente. Por quê? Eu simplesmente peguei as pessoas, coloquei na minha frente, né, visualizando elas, e falei, esse aqui vai ser bom para isso, esse aqui é bom nisso, esse é bom nisso, esses dois vão se juntar e fazer isso aqui. E tudo correu de forma leve. A única coisa que aconteceu aqui foi que atrasou a chegada dos equipamentos, mas isso não dependia de mim. Mas enquanto as atividades ali dentro, eu consegui perfeitamente colocar cada um onde eles eram melhores, não deu conflito. Eu tive outras reformas já na minha academia, onde gerou um estresse, porque cada um falava uma coisa e aquilo tudo virava uma bola de neve. A gente ficava horas e horas ali em uma coisa só. Dessa vez foi super leve, porque coloquei quem era produtivo, cada um no seu lugar. Coloquei as duplas que se enquadravam em cada atividade e aquilo tornou todo o processo mais leve e mais rápido também. E cada pessoa tem a sua predisposição para alguma atividade, né? Como você falou. Igual a pessoa mais extrovertida, se você colocar ela com tarefas operacionais chatas e tudo, a tendência é que não vai dar bom. Agora, se você coloca ela para atender cliente, talvez, para desempenhar funções mais criativas, mais, mais, mais dinâmicas, a probabilidade de funcionar é muito maior, né? E Exato. tudo isso você tem que levar em consideração. Inclusive, como a gente mexe com pequenos negócios, o empreendedor, como ele está tão sobrecarregado, ele fala, eu não consigo fazer isso daí que você está me pedindo. E aí uma visão que eu gosto muito é assim, tá, mas você tem quem faça? Ah, não vai fazer igual eu. Não estou falando disso. Mas tem que ser feito. Precisa ser feito. Algumas tarefas, se você não quer fazer, alguém tem que fazer. E aí é preferível que seja, não vai ser. Ninguém vai fazer igual ao outro, né? Mas as tarefas precisam ser feitas. E aí por quê? E olha o quanto que é desgastante isso, né? Porque a pessoa precisa, às vezes ela fica pensando, ela lê em algum lugar que ela precisa fazer, e aí ela fica pensando, eu preciso fazer, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei como fazer,
E aí fica, é como se tivesse, eu falo, tá batendo ali a cabeça na parede, sem sair do lugar, sendo que com outro olhar, poderia simplesmente falar assim, não, coloque essa outra pessoa que você tem, ou vamos procurar uma pessoa que possa fazer isso de maneira simples no início, porque os processos podem ser melhorados, não vai ser aquele mesmo processo para sempre. Não vai ser aquilo ali a vida inteira. E não precisa ser engessado. Você coloca para fazer e vai melhorando, inclusive a maneira com que a pessoa está fazendo. Olha, eu vi aqui, né? É onde que o pessoal fala, não é delegar, não é delargar. Eu vi a maneira com que você está fazendo e eu acho que você pode melhorar nesse aspecto, na maneira com que você está falando, na maneira com que você está conduzindo, no seu fechamento ou no, né, dependendo da tarefa. Tudo isso você vai lapidando para que essa tarefa seja cada vez melhor executada. E pode ser que essa pessoa execute melhor do que você dentro de um mês, dentro de 3 meses, porque é exatamente isso que a empresa quer. Né? Qualquer negócio, ele é dinâmico, ele é um organismo vivo, onde as pessoas vão se aprimorando, estão sempre em movimento para que a coisa aconteça da melhor forma possível. As pessoas são capazes de fazer, mas às vezes você não está dando autonomia, você não está ajudando as pessoas, porque o próprio empreendedor ele tem que fazer esse trabalho que às vezes a gente faz com o empreendedor e o empreendedor tem que fazer com as pessoas que estão cercadas ali, né? Por ele. Porque se ele não fizer também, ele não constrói a rede de apoio dele, a comunidade dele. Porque entenda que esse nosso trabalho ele está num patamar, mas ele precisa ser espalhado também para que tenha mais resultados. E você falou uma coisa que eu acredito muito, que é colocar outras pessoas para fazer a sua atividade, muitas vezes as pessoas fazem melhor do que você. Eu falo que a maioria das coisas que tem dentro da minha academia, as pessoas fazem muito melhor do que eu. Né? E essa consciência é o que traz o crescimento. Por quê? A pessoa que ela acha que só ela sabe fazer, esquece. Ela não vai ser produtiva. Ela vai ser produtiva quando ela souber e entender que as outras pessoas muitas vezes fazem melhor do que a gente. Eu gosto de colocar as pessoas para fazer as coisas para ver como elas desenvolvem aquilo. Nem sempre o jeito que a gente acha que é o melhor. E eu, cada vez que faço isso, dou essa autonomia, eu me surpreendo mais. Porque de forma positiva. Porque as pessoas mesmas elas começam a criar formas de executar aquela tarefa do jeito delas que seja melhor. E se você acha que só você faz e sobrecarrega de tarefa, primeiro, você com a cabeça cheia não cria nada. Você só piora os processos que existem. Então, fazer sozinho, tentar sozinho, sempre vai ser o pior caminho. Mesmo que você se considere um bom dono de negócio, um bom líder, sozinho é muito mais difícil. Todas as pessoas que estão em grupos, por exemplo, esse que a gente tem, elas crescem muito mais rápido. Eu vejo isso, foi comigo assim. Eu tenho ali no digital mesmo, quando eu entrei, as pessoas que estavam só comprando curso estão até hoje só comprando curso. Eu entrei numa mentoria, entrei em outra, e eu estou sempre com alguém que está melhor do que eu e me ensinando a ser melhor também. E isso é que fez eu crescer mais rápido, que fez eu sustentar esse crescimento, porque você dar um boom e cair é fácil. A questão é se você continua em crescimento. Agora, voar sozinho é muito difícil. Como que você vai organizar suas tarefas? Como é que você vai executar suas tarefas? Tem um dia que você precisa pelo menos falar sobre isso, para você perceber que você pode mais do que aquilo que você está fazendo. E quem não está onde que gostaria, ou quem ainda não conquistou o que gostaria e se sente travado em relação a isso, precisa refletir também, porque hoje nós temos conhecimento espalhado, igual eu vi, conhecimento está espalhado, você tem videoaulas, você tem curso, você tem artigos, você tem informações para todo lado. Por que você não consegue utilizar isso para o que você precisa? E é justamente
isso que você está falando, quando você está caminhando com outras pessoas que estão para o mesmo lugar, existe um esforço ali conjunto que facilita a sua jornada. Ou até a questão de, olha, eu não sei fazer, mas eu tenho um parceiro, eu tenho uma pessoa que eu conheço que vai te ajudar nisso daí muito, muito melhor do que eu, talvez. Eu falo assim, a, a gente, quando a gente se abre, a gente não se abre para uma coisa só, para um olhar só, que é o que você falou. A gente se surpreende com a maneira com que as pessoas vão fazer aquela tarefa que a gente delegou. A gente se surpreende porque o olhar da pessoa é diferente. E aí, se você se abriu para perceber isso, você mudou o seu olhar, você começa a buscar oportunidades também que você talvez estavam na sua cara e você não estava enxergando. E você e as coisas começam a acontecer. Mas por Sim. quê? Porque mudou algo que você não estava disposto, você estava simplesmente bloqueado, né? Quantas pessoas que simplesmente não conseguem conversar com outras pessoas, as pessoas às vezes têm dificuldade até para pedir ajuda. Mas quando a gente está em grupo, você vai vendo aquele movimento ali, você vai vendo as pessoas conversando, igual você falou. Às vezes a gente participa de um grupo de mentoria, onde a gente busca pessoas que estão num patamar que a gente gostaria de estar, e aí o simples fato de você estar ali prestando atenção, participando, interagindo, isso já te faz. Olha, essa é a minha dúvida. A forma com que ele colocou ali resolveu o que eu queria resolver. E as pessoas estão passando tempo demais para resolver coisas simples. Com E certeza. hoje com um mercado dinâmico, igual nós temos, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você esperar 3 meses, 6 meses para fazer algo que você precisava ter feito hoje é muito tempo. Você está deixando muita coisa de lado. Você está abrindo mão de várias coisas. Eu falo assim, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que elas não sabem o que elas querem, né? Porque às vezes uma pessoa vem e me procura para entrar numa mentoria. Aí ela descobre lá que é 12 mil reais. Daí ela fala assim, ela sabe que ela tá perdendo, sei lá, 5 mil por mês. E se ela investir 12, ela pode faturar ali 60 a mais no ano. Mas ela fala assim, eu vou esperar eu ter o dinheiro. Então, assim, o cara não sabe a prioridade dele. Ele sabe se ele está perdendo ou se ele quer ganhar, o que ele quer, na verdade, né? E isso não deixa você produtivo. Quando você tem um foco, um objetivo, você percorre o caminho para chegar nesse objetivo. Pô, vou investir nessa mentoria e vou fazer esses 5 ou 10 a mais todo mês, né? Então, muitas vezes, a própria pessoa não consegue entender as prioridades dela, não consegue entender o que ela quer, como que ela quer chegar, qual vai ser o melhor caminho para ela chegar naquilo. Mas uma coisa que funciona muito é você conversar com alguém e tirar de dentro de você as ideias. Você falando, você começa a pô, verdade, isso é verdade. Uma pessoa que quer trocar de profissão, quer trocar de carreira, por exemplo, ela tem que falar sobre aquilo que ela gosta de fazer, como que ela gosta de ser reconhecida, por exemplo, né? Eu gosto muito de usar esse método. O que você quer que o seu cliente fale para você no final, quando ele terminou de ser atendido por você? O que você espera que ele fale, né? Que ele fale que ele gostou de você, que ele elogie o seu trabalho, porque são perfis de profissões diferentes. Então, um mentor nada mais é do que um cara que mostra, uma pessoa que mostra, olha o que você está me falando e olha o que você está fazendo, é diferente. Muitas vezes o cara fala, eu quero ganhar mais dinheiro, ó, a Aline está falando ali, ó, eu perdendo dinheiro por meses e meses. Você fala assim, eu quero ganhar dinheiro, mas você está preso num comportamento que está fazendo você perder dinheiro e você quer continuar fazendo ele. Porque geralmente crescer, ganhar mais, mudar de profissão, exige
muito de você. Exige que você seja contra-intuitivo, na verdade. Porque um exemplo disso é, quando eu pergunto para a pessoa assim, você prefere ter 100 clientes ou 50 clientes? O que ela responde de cara já? Ela nem para pensar, ela fala 100 clientes. Ah, então você prefere 100 clientes a R$ 10 do que 50 clientes a R$ 50? Ah, não. Então, ela não tem nem uma noção de análise, de analisar o que ela mesma está falando, de analisar o que ela mesma está respondendo para a gente. Né? E se você começa a expor para ela várias ideias, ela começa a compreender qual que é o caminho. Mas o caminho do crescimento, do ganhar mais, de mudar de profissão, ele é contra-intuitivo. O intuitivo é, eu quero 100 clientes. Não é, mas 50 clientes a quanto? 100 clientes a quanto? Né? Então a gente tem que ter essa proposta de alguém fazer isso com a gente. E não quer dizer que eu ou você não tenha também esse tipo de questão. Porque tem. Muitas vezes, eu me pego pensando em algo e depois alguém me fala e eu percebo que eu não estava vendo uma possibilidade. E essa questão de investimento, né, é uma coisa que eu falo com as pessoas, assim, você vê até o perfil da pessoa quando você coloca isso para ela, você expõe isso. A pessoa quer chegar num patamar, às vezes, bem mais elevado do que está hoje. E a resposta dela em relação ao investimento que você está oferecendo é aquilo: eu não tenho esse investimento. Mas é justamente por isso que você tem que investir. Porque quando a gente fala de investimento, é você pagar o preço para você chegar naquele patamar ali. E aí pode parecer aquele papo assim de vendedor, né? Mas eu ainda explico. Por que que você precisa? É porque justamente se eu quero te tirar dessa posição e te levar para e essa diferença faz diferença para você, vale a pena você pagar, porque no momento da sua transformação, isso daqui você não vai perder pelo caminho. Isso vai continuar no seu negócio, no seu crescimento pessoal e no seu crescimento como negócio. Então você fez esse investimento e te alavancou para um novo patamar, que você não vai perder mais, você não perde esse conhecimento e essa forma de fazer. E aí, essa mentalidade de eu não tenho dinheiro, normalmente é porque as pessoas compram cursos, isso você vê acontecer muito com curso, até mesmo existem os estágios, né? A pessoa compra um livro e às vezes o livro é riquíssimo em informação, mas se ela não colocar em, em ação, ela não vai ter resultado nenhum. Ela compra um curso, às vezes ela nem assiste o curso, às vezes ela nem lê o que está proposto ali no curso. E aí não tem sentido nenhum. Quando a gente fala de criar um ambiente, ter pessoas em volta, dar o direcionamento e acompanhar, nós estamos falando de todo um ecossistema para você mudar completamente o estágio que você está. Porque se você, com conhecimento, com pessoas acompanhando, te incentivando, falando que já passaram por aquilo, tiveram tais dificuldades, tiveram tais resultados, e você ainda não está disposto a pagar esse preço, aí realmente aí você não está no momento, você não deseja tanto a sua transformação. Ninguém pode te ajudar se você não se ajuda, né? Eu falo, Exatamente. aquilo que a gente já fez, a gente sabe o caminho para fazer novamente. Só tem que saber se a pessoa realmente quer pagar o preço por isso, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre uma mentoria que é R$ 150 mil para você entrar. Aí o colega falou, pô, mas 150 mil é demais, é muito dinheiro e tal. Eu falei, você acha que você não vai perder 150 mil nos 6 próximos meses? 6 meses, sem saber a maneira correta de fazer, você não vai perder 150 mil reais. Vai. Quem já fez aquele caminho sabe como fazer para você. Né? Claro que você tem que procurar o profissional correto, mas quem já fez o caminho sabe como fazer para você também.
Então, muitas vezes a pessoa quer o resultado, mas não quer pagar o preço. E aí fica cada vez mais difícil de alcançar, porque as frustrações só aumentam. Ah, esse não dá porque é caro. Esse não dá porque precisa que eu arrisque não sei o quê. Esse não dá porque eu tenho que pagar à vista. Então, realmente não tem ninguém que vai te ajudar. E aí que mora o perigo e a pessoa não percebe, né? Que ela já entrou, ela já entendeu o que ela precisa, porque ela está incomodada, ela está buscando mudança, ela não está aqui por acaso, ela não vê esse conteúdo por acaso, e aí ela vai tentar mudar de alguma forma. E às vezes ela se sente atraída ou por uma promessa muito agressiva, que a gente vê por aí, ou por algo bem mais barato, que se encaixe no orçamento dela atual. E aí o que que acontece? O barato é o barato que sai caro. É lógico que existe várias soluções, mas normalmente o que a gente vê acontecendo não é o investimento barato dando aquele resultado todo e as pessoas reclamando das promessas que tem por aí, vendendo, vendendo coisas inimagináveis, mas a pessoa acreditou naquele sonho ali sem nunca nem ver a pessoa que está do outro lado, ou simplesmente acreditou naquelas fotos, naqueles vídeos que foram feitos ali, né? A gente fala de algo muito real. São experiências, né? Você, só de academia, você tem 11 anos, mas que você trabalha, que você foi juntando, que você conversou com pessoas, que você adquiriu conhecimento, e tudo é muito mais. Eu, de jornada também, são mais de 20 anos, né? Então, o que que isso econômico? Eu sou 150 mil, como esperar isso? Não tem que esperar o estágio que você está, né? Mas se você for para o próximo estágio, se você acreditar na pessoa que está te oferecendo essa transformação e estiver disposto a pagar o preço, 150 mil, daqui a um tempo vai virar só a diferença do patamar que você vai se encontrar para o patamar anterior. E aquilo ali vai passar a fazer parte da sua vida. Com certeza. Só que é o que eu falo, né? Voltando ali ao que você disse sobre promessas absurdas, né? Eu falo assim que a ilusão ela é bem mais atraente do que a realidade, né? Eu atendi uma pessoa esses dias, ele falou assim, quantos por cento a mais de lucro eu vou ter em 6 meses de acompanhamento? Falei, 50% a mais do que você tem hoje, né? Ele tinha um lucro ali em torno de 12 mil, a gente vai para 18 mil reais. Ele falou, tá, mas eu ouvi, conversei com uma outra pessoa numa sessão estratégica e ele me disse que eu vou faturar 10 vezes mais. Aí eu falei, quando que foi essa conversa? Ele falou assim, foi tal dia, tipo, sei lá, semana passada. Falei, daí ele falou assim, então fica mais assim, né, uma proposta boa. Falei, mas você não acreditou? Ele, não, acreditei. Falei, não acreditou, senão você não estava me procurando, você já tinha comprado. Então, ele estava sabendo que aquilo não era possível e estava querendo que eu subisse a minha proposta, né? Para ficar menos distante de 10 vezes mais. Falei, não vou te falar que você vai ganhar 10 vezes mais. A média de lucro dos meus clientes ali nos últimos 6 meses, 8 meses que eu calculei, estava em torno de 61%, mas eu prefiro calcular 50%, porque tem um que vai fazer 100 e outro que vai fazer 50%. Então, eu prefiro não te prometer algo que você não vá superar. Então, se eu prometo 61% e o cara faz 55%, o que acontece? Né? Então, Se ele eu faz prefiro... 60%, se ele faz 60%, ele acha ruim, né? Com certeza. Se você fala 50 e faz 61, aí muda de figura. Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas sabem que aquela ilusão não vai trazer aquele resultado
e preferem ficar ali pensando, ah, mas se eu ganhasse 10 vezes mais, ah, se eu quisesse fazer tal coisa, eu ia ganhar 10 vezes mais. Eu acho muito difícil 10 vezes mais. É o que eu falei do salto quântico, né? As pessoas acreditam que vão sair de um patamar e dar um passo gigantesco de uma vez só. Os resultados, às vezes, não são mentirosos com o passar do tempo, né? É Sim, igual a sua mentoria, por exemplo, falar em 50% de lucro a mais num período de 6 meses. No próximo 6 meses, é possível repetir, né, esse resultado. claro. Sempre é possível você ir para um patamar superior. Mas não quer dizer que você vai prometer aquele resultado lá daqui 10 anos. É porque a gente trabalha com ciclos que a gente oferece um resultado que é possível dentro desse ciclo e a gente pode ir renovando isso para que os seus resultados sejam cada vez maiores, seu negócio seja cada vez mais maduro, você seja mais maduro em relação aos negócios, né? Para que você esteja preparado para decisões mais difíceis. E eu gosto de falar isso porque todos os nossos assuntos são conectados. E quem está acompanhando sempre vê que isso vai fazendo sentido, que a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos, né? Porque hoje a gente está falando de produtividade aliada a resultado. Aí a gente fala de decisões, a gente fala de destravar, né? E a gente tem muito conteúdo para falar. E se a pessoa for conectando os pontos, né? O que o pessoal fala, você vai conectando os pontos e você vai vendo que tudo faz sentido para contribuir que o seu resultado, o seu desenvolvimento como pessoa, como negócio, ele é um passo de cada vez e para você chegar naquele patamar ali, você chega, o que a gente está falando é chegar com um resultado muito consolidado. A gente vê muito no digital aquela coisa assim, eu montei um negócio, investi muito dinheiro em anúncio, vendi muito faturamento e quando você falou aí, eu falo assim, as promessas são enganosas até nos termos, né? Porque uma coisa é você aumentar seu lucro e outra coisa é você aumentar seu faturamento. A gente sabe como alavancar muito o faturamento, mas para isso, sua despesa, seu custo vai subir também muito. E aí não justifica, não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar o lucro. A gente quer mais dinheiro no bolso da pessoa para que ela faça o que precisa ser feito. Eu não vou falar nem o que ela quer, porque se ela quer crescer consistentemente, ela precisa também reinvestir no negócio, pensar em contratar pessoas, pensar em contratar tecnologia, pensar em contratar estrutura, né? Tudo isso vai fazendo com que o seu negócio esteja mais maduro, para que você cada vez tome decisões ali que hoje você não está. Se o seu negócio, igual você falou aí, se ele lucra 12, para ele chegar em 18, ele tem que estar mais maduro para tomar as decisões que ele vai ter que tomar quando ele chegar em 18. Porque não são as mesmas decisões também, né? Você mudou de estágio. Total. Tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade, um outro amadurecimento para que você saiba onde você está. Eu falo assim, o próximo nível exige dinheiro. Se você não coloca a mão no bolso, você vai ficar onde você está. Dinheiro e conhecimento. E o dinheiro compra o conhecimento e você se conecta com as pessoas que estão lá onde você quer chegar. E atingir e investir para que você possa investir mais, né? Não tem como você querer investir muito, você ter muitas coisas, igual você falou, o dinheiro é um transformador, né? Ele é uma ferramenta de transformação também. Para Total. você. Exige dinheiro, não adianta. Se você acha que você vai crescer muito sozinho e sem investir dinheiro, vai passar 10 anos e estar no mesmo lugar ou ainda um pouco atrás.
Justamente. Então, o pessoal que está na live, se quiser seguir o nosso perfil lá, é @instituto.destrave. Lá a gente está criando um conteúdo voltado para esse próximo nível, vamos dizer assim, o que precisa para que você seja mais produtivo, para que você possa talvez trocar de profissão ou alavancar o seu negócio, ou melhorar os seus relacionamentos, né? Eu gosto de falar sempre, resolva a tua casa primeiro, depois o resto vai ser consequência disso. Então lá a gente vai falar sobre o que engloba tudo isso, esse crescimento que tanto se fala, sucesso, o que é um sucesso na verdade, né? Então siga lá, @instituto.destrave, e lá a gente vai estar criando esse conteúdo, vai estar trocando ideia, vai ter aulas fechadas também dentro de um perfil que lá vocês vão ter maiores informações. E é um preço totalmente acessível. O Instituto você pode seguir gratuitamente, se você quiser entrar na plataforma restrita, R$ 29,90 mensais, onde você vai ter todo o suporte para ir para o próximo nível. É isso aí. E a gente conte conosco, né, para essa jornada. A gente falou o tempo inteiro aqui desse caminho. A gente a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios, e é por isso que a gente cria esse ecossistema que eu já falei aqui outras vezes, para que a gente cresça juntos também. Isso aí. É isso? Fechou então, Túlio. Muito Valeu. bom. Um Live. abraço e Semana que vem, às 11 da manhã, tem mais. isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.